Mountain View, Califórnia, 22 horas. Sexta-feira o anfiteatro Chorelin estava em polvorosa. Mais de 20 mil pessoas viajaram até o maior palco do norte da Califórnia para ouvir Nine Inch Nails, em alto e bom som, no que esperavam que fosse a última turnê do grupo. Nos bastidores, havia um tipo diferente de diversão. Cara, eu entro na cabine do banheiro para fazer minhas necessidades e dou de cara com o topo da cabeça do Tim, que surgia e desaparecia sobre a divisória. Ele estava fazendo agachamentos no banheiro masculino em completo silêncio. Porra, Glenn, um cineasta amigo meu, caiu na gargalhada e reproduziu minha técnica. Sinceramente, ele precisava juntar mais as coxas. 40 agachamentos, para ser exato, acrescentei. Kevin Rose, fundador do Dig, um dos 500 websites mais populares do mundo, também riu e ergueu uma garrafa de cerveja para brindar o incidente. Eu, por outro lado, estava ansioso pelo evento principal. Nos 45 minutos seguintes, consumi quase 2 pizzas inteiras de frango com molho barbecue e 3 punhados de castanhas variadas, num total de 4.400 calorias. Era minha quarta refeição do dia. No café da manhã havia tomado 2 copos de suco de toranja, uma xícara grande de café com canela, 2 croissants de chocolate e 2 rosquinhas. Contudo, a parte mais interessante da história começou bem depois que Trent Reznor deixou o palco. Cerca de 72 horas mais tarde, testei meu percentual de gordura corporal com um medidor por ultrassom criado por um físico do Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Os resultados do meu mais recente experimento indicavam que o índice caía de 11,9% para 10,2%, uma redução de 14% da gordura total no meu corpo em 14 dias, como doses programadas de alho, açúcar e chás, entre outras coisas. O processo não era punitivo, não era difícil. Tudo o que ele exigia eram minúsculas mudanças. Mudanças que, apesar de pequenas isoladamente, produziam gigantescas alterações quando combinadas. Quer estender a meia-vida da cafeína na queima de gordura. A narinjanina, uma moléculazinha útil presente no suco de toranja, exerce exatamente essa função. Precisa aumentar a sensibilidade à insulina antes de enfiar o pé na jaca uma vez por semana. Basta acrescentar um pouco de canela aos seus doces na manhã de sábado e você consegue. Quer diminuir de forma rápida a glicose no seu sangue por 60 minutos para ingerir uma refeição cheia de carboidratos e sem culpa nenhuma. Existe meia dúzia de alternativas. Perder 2% da gordura corporal em 2 semanas. Como isso é possível se a maioria dos especialistas diz que é impossível perder mais de 1 kg de gordura por semana? Eis a triste verdade. A maioria das regras gerais, e essa é um exemplo delas, não foi testada levando em conta as exceções. Não é possível mudar a constituição fibrosa dos seus músculos. Claro que é possível. A genética que se dane. Calorias consumidas e calorias despendidas. Essa é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Perdi gordura enquanto me empanturrava. Vivo cheio crack. A lista é interminável. É óbvio que as regras precisam ser reescritas. E é para isso que serve este livro. Diário de um Louco. A primavera de 2007 foi uma época interessante para mim. Meu primeiro livro, depois de ser rejeitado por 26 das 27 editoras para as quais o enviei, havia acabado de chegar à lista dos mais vendidos do The New York Times e parecia destinado a ser o primeiro na lista de livros sobre negócios, na qual permaneceu durante vários meses. Ninguém ficou mais impressionado com isso do que eu. Numa manhã especialmente bela em São José, concedi minha primeira entrevista importante por telefone ao jornalista Clive Thompson,
da revista Wired. Durante o bate-papo prévio, pedi desculpas caso parecesse agitado. Eu estava mesmo. Acabara de malhar por 10 minutos e, em seguida, tomar um café expresso duplo com estômago vazio. Era um novo experimento que me levaria a atingir a taxa de gordura corporal de um só dígito com 2 sessões daquelas por semana. Clive queria conversar comigo sobre e-mails e websites como Twitter. Antes de começarmos, e no ensejo do comentário sobre exercícios físicos, brinquei falando que os maiores temores do homem moderno podiam ser resumidos a 2 coisas: excesso de e-mails e obesidade. Clive riu e concordou. Então continuamos. A entrevista correu bem, mas foi essa piada de improviso que me marcou. Eu a contei para dezenas de outras pessoas no mês seguinte, e a reação foi sempre a mesma. Todos concordavam. Este livro, ao que parecia, tinha de ser escrito. O mundo inteiro acha que sou obcecado por gerenciamento de tempo, mas ninguém conhece minha outra, muito mais legítima e ridícula, obsessão. Guardo os registros de quase todos os exercícios que pratiquei desde os 18 anos. Fiz mais de 1000 exames de sangue desde 2004, às vezes quinzenalmente, analisando tudo, de lipídios, insulina, hemoglobina 1, CAI.G.F.1 e testosterona. Importei células-tronco de Israel para reverter lesões permanentes e me encontrei com produtores de chá na China para discutir os efeitos do puer na queima de gorduras. No total, gastei na última década mais de $250.000 em exames e experiências. Assim como algumas pessoas têm móveis e obras de arte de vanguarda para decorar suas casas, eu tenho oxímetros de pulso, aparelhos de ultrassom e equipamentos médicos para medir de tudo, desde a resposta galvânica da pele até o sono REM. A cozinha e o banheiro da minha casa parecem a emergência de um hospital. Se você acha isso loucura, tem razão. Felizmente, não é preciso ser cobaia para tirar proveito de outra. Centenas de homens e mulheres testaram as técnicas descritas em 4 horas para o corpo, 4HC, nos últimos 2 anos. E eu registrei e fiz gráficos de centenas de resultados. 194 pessoas neste livro. Muitos perderam mais de 10 kg de gordura no primeiro mês da experiência, e, para a grande maioria, foi a primeira vez que eles conseguiram isso. Porque a abordagem do 4HC funciona e as outras não. Porque as alterações são pequenas ou simples. E geralmente as 2 coisas. Não há espaço para equívocos, e os resultados visíveis incentivam a continuidade do programa. Se os resultados são rápidos e mensuráveis, 2. A autodisciplina é dispensável. Posso resumir todas as dietas famosas em 4 linhas. Preparado. Coma mais folhas. Coma menos gordura saturada. Faça mais exercícios e queime mais calorias. Coma mais alimentos com ômega 3. Não trataremos disso. Não que não funcione. Funciona, até certo ponto. Mas não é o tipo de conselho que fará com que, ao vê-lo, seus amigos digam: caramba, o que você está fazendo para ficar assim? Seja num camarim, seja numa quadra de esportes. Para que isso aconteça, é necessária uma abordagem completamente diferente. O azarão involuntário, sejamos claros, não sou médico nem um PhD nessa área. Sou só um cara muito bom e meticuloso com dados e com acesso a vários dos melhores cientistas e atletas do mundo. Isso me coloca numa posição bem comum. Consigo aprender muito com disciplinas e subculturas que raramente se misturam e sou capaz de testar hipóteses por meio de um tipo de autoexperimentação que os estudiosos não podem aprovar. Apesar de a ajuda deles nos bastidores ser fundamental. Ao desafiar axiomas básicos,
É possível se deparar com soluções simples e incomuns para problemas antigos. Sobrepeso. Experimente proteínas em horários determinados e suco de limão antes das refeições. Músculos flácidos. Tente gengibre e chucrute. Insônia. Que tal aumentar sua gordura saturada ao se expor ao frio? Este livro contém as descobertas de mais de 100 pesquisadores com PhD, cientistas da NASA, médicos, atletas olímpicos, treinadores profissionais, da Liga Nacional de Futebol Americano à Liga Americana de Beisebol, detentores de recordes mundiais, especialistas em reabilitação do Super Bowl e até treinadores da antiga cortina de ferro. Você encontrará exemplos incríveis e transformações radicais como você jamais viu. Não tenho carreira acadêmica a zelar, e isso é bom. Como um médico de uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos me disse durante um almoço, por 20 anos fomos doutrinados a evitar riscos. Gostaria de fazer experiências, mas arriscaria tudo que construí ao longo de 2 décadas de ensino e aprendizado. Eu precisaria ganhar imunidade. A universidade jamais toleraria tal coisa. Ele, então, acrescentou: você pode correr por fora. São palavras estranhas, mas ele estava certo. Não só porque eu não tenho prestígio nenhum a perder, mas também porque já fiz parte desse ramo. De 2001 a 2009, fui o CEO de uma empresa de nutrição esportiva com distribuição em mais de 10 países, e, apesar de seguirmos as regras, logo ficou claro que muitos no mercado não faziam o mesmo. Não era a opção mais lucrativa. Testemunhei mentiras descaradas em seminários sobre nutrição. Executivos de marketing reservando parte do orçamento para as multas do Departamento Federal do Comércio, FTC, na sigla em inglês, para se antecipar aos processos, e muita coisa pior de algumas das mais conhecidas marcas do ramo. 3 Entendo como e onde os consumidores são enganados. Os truques mais macabros do comércio de alimentos e suplementos esportivos. Encobrir resultados de ensaios clínicos e usar criatividade nos rótulos seriam apenas 2 exemplos disso. São praticamente os mesmos vistos na biotecnologia e na indústria farmacêutica. Ensinarem você a identificar a má ciência e, portanto, os maus conselhos e os maus produtos. 4 Certa noite, no outono de 2009, estava comendo caçoulete e coxas de pato com a doutora Leilfer em meio à névoa conhecida como São Francisco. O vinho corria solto e eu lhe contei sobre minhas fantasias de voltar a Berkeley ou Stanford para um doutorado em ciências biológicas. Por algum tempo, estudei neurociência na Universidade de Princeton e sonhei em ser um PhD. Leio e publica artigos em revistas científicas e passou por alguns dos melhores centros de ensino do mundo, entre eles a Universidade da Califórnia em São Francisco e em Berkeley, a Faculdade de Medicina de Harvard, o Instituto de Reabilitação de Chicago e o Centro de Diagnóstico Neuroespinhal em Daly City, na Califórnia. Ela apenas sorriu e ergueu uma taça de vinho antes de dizer: você, Tim Ferriss, pode fazer muito mais fora do sistema do que dentro dele. O laboratório de um homem só. Muitas dessas teorias foram desprezadas somente depois de alguns experimentos decisivos mostrarem suas falhas. Portanto, o trabalho braçal em qualquer ciência. É feito pelo experimentalista, que deve zelar pela honestidade dos teóricos. Michio Kaku, hiperespace, físico teórico e co-criador da teoria de campos de cor da maior parte das revoluções na melhoria do desempenho e da aparência, começa com animais e passa pela seguinte curva de aceitação: cavalos de corrida, pacientes com AIDS, por causa da perda muscular, e fisiculturistas, atletas de elite ricos. O restante das pessoas. O último salto, dos ricos para o público em geral, pode levar de 10 a 20 anos,
se aquele acontece. Em geral, não acontece. Não estou sugerindo que você comece a se injetar com substâncias estranhas jamais testadas em seres humanos. Estou sugerindo, contudo, que os órgãos governamentais, como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos, estão pelo menos 10 anos atrasados diante das pesquisas atuais e 20 anos defasados em relação a evidências convincentes nesse ramo. Há mais de uma década, meu grande amigo Paul sofreu um acidente de automóvel e teve um dano cerebral que diminuiu a produção de testosterona em seu corpo. Mesmo depois de passar por tratamentos suplementares à base de testosterona, cremes, gel, injeções de curta duração, e ir a vários dos mais renomados endocrinologistas, ele ainda sofria dos sintomas. Tudo mudou, literalmente de um dia para o outro, quando ele começou a usar enantato de testosterona, uma variedade raramente encontrada nos meios médicos dos Estados Unidos. Quem sugeriu isso a ele? Um fisiculturista que conhecia bioquímica. Não deveria ter feito diferença alguma, mas fez. Em geral, os médicos tiram proveito dos mais de 50 anos de experiência que os fisiculturistas profissionais têm em testar e até mesmo sintetizar ésteres de testosterona. Não. A maioria dos médicos vê os fisiculturistas como amadores displicentes e os fisiculturistas veem os médicos como pessoas resistentes demais a qualquer inovação. Essa segregação do conhecimento faz com que os dois lados obtenham resultados inferiores. Deixar sua saúde nas mãos do maior gorila da academia não é uma boa ideia, mas é importante procurar descobertas fora dos círculos de sempre. As pessoas mais próximas do problema são, em geral, as menos capazes de lançar um novo olhar. Apesar do incrível progresso em alguns ramos da medicina nos últimos 100 anos, um homem de 60 anos em 2009 poderia esperar viver, em média, apenas 6 anos a mais que um homem da mesma idade em 1900. Quanto a mim, pretendo viver até os 120 anos, comendo as melhores carnes que eu puder encontrar. Falaremos mais sobre esse assunto a seguir. Por ora, basta dizer que, para soluções incomuns, é preciso procurar em lugares incomuns. O futuro já chegou hoje. Só para dar um exemplo, mesmo que sejam realizados os testes adequados à pesquisa sobre a obesidade, isso talvez leve entre 10 e 20 anos para produzir algum resultado. Você está preparado para esperar? Espero que não. A Kaiser Family Foundation não pode falar com a Universidade da Califórnia, que não pode falar com a seguradora Blue Shield. Você é o árbitro das informações sobre a sua saúde. Eis as palavras de um importante cirurgião da UCSF, que me incentivou a levar meus documentos embora antes que o hospital os reivindicasse. Agora, vamos às boas notícias. Com um pouco de ajuda, nunca foi tão fácil reunir dados, a um custo baixo, verificá-los, sem ter formação para isso, e fazer pequenas alterações para alcançar resultados incríveis. Alguém com diabetes tipo 2 se livra da medicação 48 horas depois de começar uma dieta. Idosos presos a cadeiras de roda voltam a andar com 14 semanas de exercícios. Não é ficção científica. Está acontecendo agora mesmo. Como William Gibson, que cunhou o termo ciberespaço, uma vez disse: o futuro já chegou. Ele só está mal distribuído. O princípio 80-20, de Wall Street para a máquina humana. Este livro foi elaborado para fornecer a você os 2,5% mais importantes das ferramentas necessárias para a recomposição corporal e o aumento do desempenho. Podemos explicar esse estranho números, 2,5%, com uma história bem curta.
Vilfredo Pareto foi um polêmico economista e sociólogo que viveu de 1848 a 1923. Sua obra mais impactante, Cours d'Economie Politique, mostrava uma lei de distribuição de rendimentos, até então pouco explorada, que mais tarde receberia seu nome, Lei de Pareto ou Distribuição de Pareto, popularmente conhecida como o princípio 80-20. Pareto demonstrou uma distribuição de riqueza na sociedade extremamente desigual mas previsível. 80% da riqueza e da renda é produzida e detida por 20% da população. Também mostrou que o princípio 80-20 pode ser encontrado em quase qualquer lugar, e não apenas na economia. 80% das ervilhas do jardim de Pareto foram produzidas por 20% das plantas. Por exemplo, na prática, o princípio 80-20 costuma ser muito mais desproporcional. Para ser considerado uma pessoa fluente em espanhol, por exemplo, é preciso um vocabulário ativo de aproximadamente 2.500 palavras que ocorrem com muita frequência na língua. Isso permitirá que se compreenda mais de 95% de tudo o que é dito. Para alcançar 98% de compreensão, é necessário ter pelo menos 5 anos de prática, e não 5 meses. Fazendo as contas, descobre-se que 2.500 palavras equivalem a meros 2,5% das 100.000 palavras que se estima existirem no idioma espanhol. Isso significa que 2,5% do conteúdo é responsável por 95% dos resultados desejáveis. 2. Os benefícios obtidos com esses mesmos 2,5% são apenas 3% menores que o que você conseguiria com um esforço 12 vezes maior. Esses fantásticos 2,5% são o segredo, a alavanca de Arquimedes, para quem deseja obter os melhores resultados no menor tempo possível. O truque é encontrar os tais 2,5%. Este livro não pretende ser um estudo completo sobre todas as coisas relacionadas ao corpo humano. Meu objetivo é compartilhar o que descobri ser os 2,5% que produzem os 95% de resultados desejados num rápido processo de recomposição corporal e melhora de desempenho. Se você já tem um índice de gordura corporal de 5% ou levanta 180 kg de peso, então faz parte de uma elite de 1% da humanidade e agora vive no mundo das vantagens extraordinárias. Este livro é para os outros 99%, que podem obter benefícios quase inacreditáveis em pouquíssimo tempo. Como usar este livro? 5 regras. É importante seguir 5 regras ao ler este livro. Se resolver ignorá-las, você ficará por sua própria conta e risco. Regra número 1. Pense neste livro como um buffet. Não leia este livro do começo ao fim. A maioria das pessoas não precisa de mais de 150 páginas para se reinventar. Dê uma olhada no sumário. Escolha os capítulos mais relevantes e desconsidere o restante. Por enquanto, escolha um objetivo de aparência e um de desempenho para começar. As únicas partes obrigatórias são fundamentos e marco zero. Eis alguns objetivos populares, junto com os capítulos correspondentes, para ler na seguinte ordem. Perda rápida de gordura. Todos os capítulos de fundamentos. Todos os capítulos de marco zero. Dietas low carb primeiro e aí construindo o bumbum perfeito. Total de páginas. Sem ganho rápido de músculos. Todos os capítulos de fundamentos. Todos os capítulos de marco zero. De monstro. Protocolo de Ockham primeiro e aí total de páginas. 98 Ganho rápido de força. Todos os capítulos de fundamentos. Todos os capítulos de marco zero. Super-humanos sem esforço. Pura força, pouca massa muscular. Pré-habilitação, protegendo o corpo de lesões. Total de páginas.
93. Sensação rápida de bem-estar total. Todos os capítulos de Fundamentos, todos os capítulos de Marcos Zero, todos os capítulos de Aperfeiçoando o Sexo, todos os capítulos de O Sono Perfeito, revertendo lesões permanentes. Total de páginas 140. Assim que você tiver selecionado o mínimo para começar, comece. Então, uma vez que esteja comprometido com um plano de ação, mergulhe fundo neste livro sempre que desejar e o explore à vontade. Você encontrará conselhos práticos de aplicação imediata em todos os capítulos. Por isso, não ignore nada com base no título, mesmo que seja um carnívoro, assim como eu. Por exemplo, você poderá se beneficiar com a leitura de A Máquina Sem Carne, nos apêndices. Só não leia tudo de uma vez. Regra número 2. Pule as partes mais científicas se considerá-las densas demais. Você não precisa ser um cientista para ler este livro. Contudo, inclui vários detalhes interessantes para os nerds e os curiosos. Em geral, isso pode melhorar seus resultados, mas não é leitura obrigatória. Essas partes estão marcadas com o símbolo DC, de detalhes para os curiosos. Mesmo que, no passado, você tenha se sentido intimidado pela ciência, eu o encorajo a dar uma olhada nas seções DC. No mínimo algumas delas irão proporcionar momentos de surpresa e aumentar seus resultados em cerca de 10%. Entretanto, se achar que pode ser demais, pule-as, pois não são obrigatórias para obter os resultados que você almeja. Regra número 3. Por favor, seja cético. Não presuma que algo seja verdade só porque eu digo que é. Como o lendário Timothy Noakes, Ph.D., autor e coautor de mais de 400 trabalhos científicos, gosta de afirmar: metade do que sabemos é errado. O problema é que não sabemos qual metade. Tudo neste livro funciona, mas com certeza eu entendi alguns dos mecanismos de forma equivocada. Em outras palavras, acredito que como fazer é totalmente confiável, mas alguns dos porquês acabarão sendo cortados à medida que aprendermos mais. Regra número 4. Não use seu ceticismo como justificativa para a inatividade. Como o bom Dr. Noakes também me disse sobre o regime de treinamento de um atleta olímpico, esta abordagem pode estar totalmente equivocada, mas é uma hipótese que vale a pena contestar. É importante buscar as que valem. A ciência começa com hipóteses, leia-se, achismos, eruditas. Então tudo se resume a tentativa e erro. Às vezes sua previsão se mostra correta desde o princípio. Contudo, o mais comum é que você cometa erros e se depare com descobertas inesperadas, que resultem em novas perguntas. Se quiser ficar com o pé atrás e brincar de cético em tempo integral, sem agir, até que consiga alcançar um consenso científico, a escolha é sua. Entretanto, perceba que, infelizmente, a ciência é quase sempre tão política quanto um jantar entre democratas e republicanos xiitas. Demora-se muito para chegar ao consenso. Isso na melhor das hipóteses. Não use o ceticismo como justificativa velada para não agir e permanecer na zona de conforto. Seja cético, mas por um bom motivo, porque você está em busca da alternativa mais promissora para experimentar na vida real. Seja cético de uma forma proativa, e não defensiva. Avise-me se fizer alguma descoberta legal ou se provar que estou equivocado. Este livro evoluirá com suas respostas e sua ajuda. Regra número 5. Divirta-se. Inclui aqui, por pura diversão, várias experiências curiosas e casos que deram errado. Nem só de fatos vive o homem. Boa parte do conteúdo deste livro é para ser lida como o diário de um lunático. Aproveite. Mais que tudo, gostaria de compartilhar a maravilha da exploração e da descoberta. Lembre-se,
Isto não é um dever de casa. Leia em seu próprio ritmo. O segredo da produtividade do bilionário e o estilo de vida experimental. Como se tornar mais produtivo. Richard Branson se recostou na poltrona e pensou um pouco. Os sons tropicais de seu oásis privado, a ilha Necker, murmuravam ao fundo. 20 pessoas estavam sentadas à sua volta, prestando atenção e esperando a resposta de um bilionário para uma das grandes questões, talvez a maior questão, do mundo dos negócios. O grupo fora reunido pelo empresário Joe Polish para compilar ideias de crescimento para Virgin Unity, braço filantrópico da empresa de Richard. Era um de seus muitos projetos novos e ambiciosos. O Virgin Group já detinha mais de 300 empresas, com mais de 50 mil empregados e faturamento anual de $25 bilhões. Em outras palavras, Branson construíra sozinho um império maior do que o PIB de alguns países em desenvolvimento. Foi então que ele quebrou o silêncio. Exercícios. Ele falava sério, e forneceu detalhes. Os exercícios físicos lhe proporcionavam ao menos 4 horas adicionais de produtividade por dia. A brisa fria realçou sua resposta como um ponto de exclamação. O 4HC pretende ser muito mais do que um livro. Veja o 4HC como um manifesto, um chamado para um novo modelo mental, uma nova forma de viver. O estilo de vida experimental. Cabe a você, e não a seu médico nem ao jornal que você lê, descobrir aquilo que funciona para você. Os benefícios vão muito além do físico. Se você entende de política suficiente para votar para presidente ou se algum dia já preencheu o formulário de imposto de renda, você pode aprender as mais importantes regras científicas para remodelar seu corpo. Elas irão se tornar suas amigas, 100% fiéis e confiáveis. Isso muda tudo. Espero sinceramente, se você estiver insatisfeito com seu corpo ou se sentindo confuso em relação a dietas e exercícios, que sua vida fique dividida em antes do 4HC e depois do 4HC. Este livro pode ajudá-lo a realizar o que a maioria das pessoas consideram um feito sobre-humano. Seja ele perder 50 kg de gordura ou correr 150 km. Tudo funciona. Não existe um grande mestre aqui. Existem causa e efeito. Bem-vindo à cadeira do diretor. Ali Smith mais um Diesel. Timothy Ferris São Francisco.